Vamos começar nossa webinar. Boa noite a todos. Para a abertura dessa webinar, que tem como tema Covid-19 não termina após a alta hospitalar, convidamos o professor Dr. Geraldo Leite para palavras iniciais. Boa noite, professor. Boa noite, doutora. Cumprimento inicialmente Dona Leila Brito, Carlos Dimê, a doutora Marileia, doutor Eduardo, doutor Paulo César e todos que estão aqui. Entre as inúmeras dúvidas sobre a Covid-19, uma pergunta está se tornando cada vez mais frequente. O que fazer após a alta hospitalar? Se os sintomas forem discretos, o paciente, ao meu ver, pode retornar às atividades normais. Nos casos graves, é necessário um período de recuperação, com acompanhamento de um clínico, um pneumologista, um fisioterapeuta e outros especialistas, conforme o caso. O governo da Paraíba mantém uma série de ambulatórios em seus hospitais públicos, denominada Continuar Cuidando. O programa objetiva acompanhar os pacientes de Covid-19 depois de receberem a alta hospitalar. O médico Pedro Augusto, um dos coordenadores do projeto, explica o seguinte: o acompanhamento após a alta hospitalar é muito importante. Temos de prestar atenção aos efeitos futuros da Covid-19, pois nos deparamos muitas vezes com sequelas neurológicas de natureza cognitiva, fraqueza muscular e dores articulares. A pior de todas as sequelas é o déficit respiratório crônico, provocado pela fibrose pulmonar. A enfermeira Céfala Cândida Vasconcelos, que trabalha nesta rede, complementa a informação dizendo: quando o paciente recebe a alta, o prontuário é cadastrado no sistema e as informações são repassadas para uma equipe multiprofissional. Essa equipe faz a primeira triagem e agenda o dia do retorno. O médico identifica se há necessidade de fazer algum exame, como tomografia, ecocardiograma e outros. Traça a conduta e encaminha o paciente para o seu domicílio. Em algumas situações, é necessário manter o isolamento no domicílio, pelo menos durante alguns dias após sair do hospital. Muitas vezes, diz o especialista, após a alta, é necessário cumprir o isolamento para que o vírus seja totalmente eliminado. E completa: o ideal é que a pessoa fique num quarto, separada dos demais familiares, adotando os cuidados de higiene preconizados. Nos casos mais graves, cabe ao médico definir se é preciso mais tempo de isolamento. Um dos responsáveis pelo atendimento pós-alta, Diogo Varela, lembra que a Covid-19
pode deixar sequelas graves. Certos pacientes, diz ele, após a alta hospitalar, necessitam de um acompanhamento ambulatorial que lhes dê a restauração da saúde, com acompanhamento médico, fisioterapêutico e de outros especialistas. Estas providências, não resta dúvida, reduzem a ocupação dos leitos no hospital e diminuem a mortalidade. O secretário de Saúde, Daniel Beltramini, afirma: seremos o primeiro estado a fazer uma pesquisa que cobre todo o seu território e, com isso, saber como está a Covid-19 na Paraíba. Na Bahia, a Fundação José Silveira tem um programa similar, programa de estudo das sequelas da Covid-19 após a alta hospitalar, tanto no Hospital Santa Amaro quanto no IBIT. Este programa inclui pacientes da clínica particular e do Sistema Único de Saúde. É justamente para debatermos esse problema que aqui estamos reunidos. Devolvo a palavra à doutora Marileia. Muito obrigada, professor. E, dando continuidade a esse webinar, onde a gente vai tratar, como o próprio professor colocou aí, de um assunto de alta relevância, porque, infelizmente, a Covid ela não acaba com o quadro agudo, ela não finaliza a doença com o quadro agudo. Eu gostaria rapidamente de relatar para vocês uma pequena história que saiu numa revista científica de alta relevância no mundo no dia 9 de junho de 2021, ou seja, há mais ou menos uma semana. Quando Claire Hest adoeceu em março de 2020, ela reagiu de maneira que normalmente faria uma doença menor. Ela tentou ignorar. Começou incrivelmente leve, diz ela. Mas dentro de uma semana ela foi esmagada. Palavras dela: eu simplesmente nunca me senti mal assim antes. Eu senti como se tivesse um elefante sentado no meu peito. Às vezes ela ficava convencida de que iria morrer. Nunca tive, depois desse quadro, ela relata que nunca tive um dia sem sintomas desde então. Isso a gente está falando de uma semana atrás. Ela tem agora Covid longo, um distúrbio de longa duração que surge após a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid-19. E tem hoje um grupo no Facebook de Covid longo com mais de 40 mil membros e trabalha em grupos de apoio e pesquisa. Muitas vezes ela é, inclusive, coautora de alguns trabalhos. Ela é uma mãe solteira de 3 filhos, ela é uma mulher da cidade de Birmingham, na Inglaterra, e uma das milhares de pessoas que estão com Covid longo. Depois dessa pequena história que eu queria passar para vocês, um relato real, eu vou passar a palavra agora. Doutora, bote no mudo. Tire o mudo. Vocês Isso. ouviram? Eu falei alguma coisa? Deu A última frase. Repete a última frase. Eu acho quando que foi iniciar a apresentação do Paulo. Então, o doutor Paulo Prado, ele vai, superintendente executivo da Bradesco Saúde MedService, ele vai abordar agora, durante 10 minutos, a importância de um serviço estruturado para acompanhamento, segmento desses pacientes, bem como ele vai fazer um relato de uma experiência pessoal sobre o assunto. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, doutora Marileia. Boa noite, senhora Leila Brito, superintendente da Fundação José Silveira, em nome de quem cumprimento a todos aqui, e também em nome do professor Geraldo Leite, cumprimento todos os colegas médicos que estão conosco aqui nessa noite. Eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação para que possamos começar. Só alguém me ajuda aí se, de fato, está tudo certinho, se está em tela cheia. Tudo ok. Tá bom. Então,
A ideia é falar um pouquinho com vocês sobre a gestão na saúde suplementar e os serviços de atenção à Covid longa. Eu, por formação, sou médico, tenho formação em oncologia pediátrica, mas já há alguns anos trabalho na área de gestão e hoje trabalho na Bradesco Saúde MedService, sendo responsável nacional por todo o relacionamento com a rede. Que no início todo mundo sabe, não é novidade nenhuma, então nós estamos falando de uma doença nova, identificada no final de 2019 na China, e que foi declarada como pandemia pela OMS em março de 2020. Então, a gente vai para 1 ano e meio da identificação dessa doença e um pouco mais de 1 ano de uma pandemia. Aqui nenhuma novidade, só para contextualizar. A COVID é causada por um vírus da classe do coronavírus, descoberto na China, e causa uma síndrome respiratória aguda grave, que nós chamamos em português o SARS-CoV-2, que causa a COVID. Então, esse é o agente identificado de maneira rápida, de maneira ágil, como uma pandemia exigiria que fosse feita. E tudo foi sendo novidade. Os colegas médicos do mundo todo, mas também fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, estudando tudo isso, hoje nós sabemos que essa é uma doença multissistêmica e com espectro muito amplo de manifestação. Então, ela não é uma doença limitada a algum órgão ou sistema. E também descobrimos, infelizmente, que a COVID mantém sintomas prolongados depois de um episódio agudo. E hoje nós sabemos que essas manifestações de longo prazo exigem um manejo que tem que ser interdisciplinar. E ela, por conta disso, exige também um cuidado ambulatorial, presencial, via telemedicina, mas esses pacientes com COVID longa, e é isso que a gente vai tratar aqui, eles têm complicações tardias ou de longo prazo e que se estendem a partir de 4 semanas do início dos sintomas, e essa é a definição de COVID longa. E aqui é importante, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 4 pacientes pode permanecer com sintoma da doença entre 4 e 8 semanas. E 1 em cada 10 pode continuar com sintomas após 12 semanas. Então, uma prevalência bastante importante. Eu hoje não faço mais a área assistencial, então não sou a melhor pessoa para falar dos sintomas, não é esse o propósito aqui, tem outros colegas que poderão falar, mas eu quis trazer esse quadro exatamente para apontar para vocês que nos assistem o volume de manifestações que essa doença pode trazer. Então, do ponto de vista pulmonar, hematológico, cardiovascular, neuropsiquiátrico, e aqui uma importância da gente lembrar e destacar esse tipo de manifestação, mas também renal, sistema endócrino, sistema gastrointestinal, dermatológico, e não é a ideia ler nem citar aqui, é só para que vocês tenham uma noção de como é uma doença que, de fato, afeta vários sistemas. E a gente tem que pensar num cenário de pós-Covid. Para nós, operadoras de saúde, a sinistralidade dos recuperados, porque eles exigirão cuidados, mas também como definir o que é a pós-Covid, como tratar esses pacientes. E sistemas de reabilitação. Isso hoje sabemos que é fundamental. E para que a gente tenha isso, a gente precisa conhecer os pacientes. Conhecer por faixa etária, por gênero, escalas que mostrem a graduação do seu comprometimento para que o tratamento seja ofertado de maneira assertiva e conhecer as suas necessidades clínicas. Isso é importante. E nós entendemos que isso tudo vai gerar novos gastos. E aqui não vejam novos gastos necessariamente como algo ruim, porque o paciente que necessita de cuidado, esse cuidado precisa ser ofertado, quer seja no sistema público, quer seja no sistema privado. O que nós precisamos é organizar esse cuidado para que seja feito da melhor maneira possível. Então, várias consultas com especialistas são necessárias, exames diagnósticos, terapias, cito aqui algumas, mas existem outras, físio, fono, nutrição, psicologia, TO, uso de medicamentos, tudo isso está dentro da necessidade do paciente com COVID longa. E aí, nós precisamos identificar, essa é a nossa opinião,
serviços que sejam dedicados à Covid-19. E esses serviços precisam coordenar o cuidado, eles precisam congregar profissionais das mais diferentes áreas que possam ofertar um tratamento integrado e que tenham como objetivo melhorar a saúde física e mental dos pacientes após a sua fase aguda. Então, nós não entendemos que para essa condição tão crítica, tão grave, tão complexa, a gente possa ter um atendimento que não seja integral, que seja desorganizado ou fracionado. Então, entendemos e buscamos prestadores que organizaram como linhas de cuidado a oferta de serviços para essa população. O teleatendimento ele faz parte desse cenário de maneira bastante relevante. Precisamos usar o teleatendimento, quer seja a teleconsulta, a telereabilitação, telepsicologia. Então, tudo isso é muito importante. Talvez possa parecer um pouquinho distante da realidade de grande parte do nosso país, da população do nosso país, mas também é distante para eles a condição de receber esse atendimento presencial, quer seja porque não existe próximo à sua casa, não tem quem leve. Então, pensar em teleatendimento não é ofertar algo que seja a mais do que seja difícil. Na verdade, muitas vezes é a solução para ofertar um tratamento que esse paciente não teria acesso, quer seja na rede pública ou na rede privada. Então, nós buscamos oferecer um sistema completo e integrado desses cuidados, fora da fase aguda. Mas isso tem que ser efetivo, tem que ter qualidade e que tem que ter uso racional dos recursos. O conhecido quádruplo IEN, que a gente vê aqui nesse quadrinho, ele congrega 4 princípios. A experiência do paciente, então nós precisamos entregar aquilo que é importante para o paciente, a partir de dados epidemiológicos da população. Isso precisa reduzir custos e isso precisa atender às necessidades da equipe de saúde. Então, organizar tudo isso é o que nós buscamos. E, felizmente, nós, aqui na Bradesco Saúde e MedService, tomamos algumas ações já há algum tempo. Então, primeiro, nós identificamos prestadores parceiros com serviço estruturado. Isso não é fácil, é uma doença nova, nem todo mundo está assim, mas é isso que nós procuramos e temos encontrado, inclusive em Salvador, já mostro para vocês. Uma linha de cuidado que seja baseada na melhor prática, multiprofissional e coordenada. O cuidado fracionado aqui não é o que nós temos de melhor a oferecer. Eu posso ter um excelente fisioterapeuta, mas ele sozinho não resolve. Posso ter um excelente pneumologista, ele sozinho não resolve. Essa é uma doença que esses serviços necessitam da atualização constante dos protocolos, porque essa é uma doença nova, os estudos todos os dias estão saindo, então esse serviço, essa equipe precisa estar antenada com o que está acontecendo. Nós criamos um hot site para os nossos segurados, e aqui espero que dê certo. Apresento para vocês aqui, e não vou ler, evidentemente, mas essa é a cartilha Bradesco Saúde e MedService para os nossos pacientes, que fala sobre os sintomas que podem permanecer ou surgir após a Covid, e aqui traz todas as nossas informações, fala de uma maneira clara, transparente para os pacientes. Essa é uma cartilha para eles, é uma cartilha de 14 páginas, e aqui mostra os sintomas mais frequentes, e depois ele desce por sistemas. Então, falando para cada sistema quais são as principais manifestações, de uma forma que seja possível o nosso segurado entender e procurar assistência. E trago como ponto de atenção a saúde mental, não podemos esquecer disso. Os pacientes pediátricos, infelizmente, com as novas variantes cada vez mais afetados. E a situação social. A gente muitas vezes esquece a quantidade de órfãos que essa doença vai deixar no nosso país, a quantidade de pessoas com dificuldade para retornar ao seu trabalho. Se isso é relevante na saúde suplementar, ainda mais o é na saúde privada, na saúde pública. Então, há que a gente buscar serviços e olhar com atenção para a questão social desses pacientes, que os nossos colegas assistentes sociais, com um trabalho tão bonito e tão relevante, também nesse momento, mais uma vez, tenho certeza que demonstrarão a importância da sua formação para a nossa sociedade. Nós temos um modelo na Bradesco Saúde,
onde nós dividimos em 3 grupos de captação, que ela pode ser por uma demanda espontânea ou por uma busca ativa. Esses pacientes são avaliados nos serviços por uma primeira avaliação médica, que avalia as necessidades do paciente, e depois ele entra num cuidado integrado com as várias necessidades que ele possa ter, que evidentemente é um fluxo macro que se adapta à realidade de cada serviço. Felizmente, aqui na Bahia, aí em Salvador, temos a Fundação José Silveira, através do Hospital Santo Amaro e o Instituto Baiano de Reabilitação, que é um serviço que hoje faz parte da rede, um serviço de Covid longa que faz parte da rede Bradesco Saúde e MedService, está disponível para os nossos segurados, mas também realiza de maneira muito relevante esse serviço para o sistema público de saúde. Então, também a ideia aqui não é ler aqui o que está, é só para mostrar para vocês que nós buscamos, de fato, uma avaliação que seja global. Então, tem que ter um cuidado coordenado, é isso que tem aqui, não é algo solto, não é algo fracionado, ele é holístico, essa é a importância. Aqui é o fluxo de atendimento de um outro serviço ainda em Salvador, o CEM, Centro de Especialidades de Medicina Interna, também aqui o fluxo deles, também demonstrando que buscam um cuidado coordenado. Então, nós temos pelo menos 2 serviços em Salvador que ofertam essa modalidade de maneira bastante relevante. Ainda aqui do SEMI, os pacientes são classificados em graus de acordo com a sua complexidade, e aqui o protocolo de tratamento de acordo com a sua complexidade clínica. Importante que isso não é estático. Amanhã pode ser diferente, daqui a um mês, porque é uma doença nova, como eu disse, e a gente vai aprendendo. Trago aqui o modelo do Einstein, onde eles também têm esse modelo, o paciente já na SEMI, na UTI, tempo de internação superior a 4 dias, ele já entra num fluxograma para que possa ser avaliado quanto à necessidade de acompanhamento pós-alta, e aí aqui as várias classificações que são utilizadas. E aí, me pediram aqui que falasse um pouquinho a experiência como médico e filho. É algo diferente, não é o que eu costumo fazer, mas houve um pedido aqui que isso fosse feito. A minha mãe teve Covid, internou no Dia das Mães do ano passado. Minha mãe ficou 29 dias internada, 15 dias na UTI e o restante em apartamento. Aqui, o pulmão dela na UTI, vocês veem ali o catéter que precisou ser utilizado. Aqui com meu irmão, já numa fase posterior, como é difícil essa doença, né? Eu, como médico, numa cidade diferente, eu moro em São Paulo, minha mãe meus pais moram em Vitória, no Espírito Santo. Fui para lá mais de uma vez durante essa internação, mas a angústia de não conseguir notícias, e entendo, equipe toda focada. Lembra, nós estamos falando de maio do ano passado, nem é hoje. Hoje ainda é difícil também, mas com menos conhecimento na época. Felizmente, a chefe da UTI foi uma professora de faculdade, isso ajudou um pouco, mas a angústia de não saber, de falar por telefone quando dava, na fase que ela conseguia, estava consciente, e falar por telefone, falar por vídeo, mas passamos. Aqui a tomografia da minha mãe em maio de 2020, enquanto ela ainda estava internada, ela internou no início de maio, mostrando 70% do parênquima pulmonar afetado, e trago aqui para vocês a tomografia de pulmão dela de novembro de 2020, portanto, 6 meses. Um pulmão absolutamente afetado, infelizmente, mostrando opacidades reticulares, com espessamento do interstício, uma ectasia brônquica difusa, com bronquiectasia cilíndrica. Então, uma manifestação de doença crônica. E foi o que ela teve. A minha mãe conseguiu se recuperar nessa fase de Covid longa, um colega pneumo acompanhando, fisioterapia, a oferta de serviços, felizmente conseguimos ofertar isso para ela, mas ela foi melhorar em fevereiro desse ano. Aqui, com o serviço a fisioterapia em casa, na nossa casa, ela foi com meu pai, ela foi a alta, então, há necessidade da oferta de todos esses serviços. Não há como se tratar sem essa oferta. Um atendimento multidisciplinar, adequado, com quem está inteirado do assunto e que vai fazer a diferença no acompanhamento desse paciente. Não é fácil, como filho é horrível, mas eu entendo que o emocional a gente precisa controlar na medida do possível
e buscar a oferta de serviços mais adequados. Existem inúmeros serviços adequados em todo o Brasil, que trabalham com a ciência, trabalham com a melhor prática, estão disponíveis para atendimento privado e muitos deles, certamente, também para atendimento público, tal como a Fundação José Silveira, que entrega qualidade para os pacientes que lá são atendidos. Então, esse é o meu recado. Desculpa, Marileia, passei um pouco aqui do tempo. Estou à disposição, tenho aqui os meus contatos e, ao final, também para a nossa discussão. Muito obrigado, eu volto a falar com vocês a seguir. Obrigada, Paulo, pela belíssima apresentação. Na realidade, assim, a gente vê no que você apresentou o grande desafio que a gente tem pela frente, quando a gente vê na literatura, numa revisão extensa, recente, que também foi publicada, que acomete 13,7% dos adultos e 9,8% das crianças, e a gente não está falando de surtos, a gente está falando de uma pandemia, então a gente está falando de grandes números de pessoas novas, doentes novos, que vão invadir um sistema que já é um sistema que temos problema, já é um sistema que está vivendo ainda o Covid no seu pico, na sua curva alta, e, ao mesmo tempo, temos que atender, acolher e saber como tratar essa população. Então, 9,8% de crianças, a gente vê que não poupou nem as crianças. E, assim, uma outra coisa importante é como que a gente vai conseguir absorver toda essa população para esse tipo de atendimento. Mas vamos agora passar a palavra para o doutor Eduardo Martins Neto, ele é epidemiologista e ele vai falar para a gente agora um pouco sobre o pós-Covid, o que é, suas apresentações clínicas, e é isso. Vamos passar agora a palavra para o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, é com você. Marileia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, o pessoal da Fundação. Eu gostaria de agradecer muito estar aqui presente. Gostaria de começar a minha apresentação. Esse tema é um importante tema e eu gostaria de mostrar inicialmente esse slide em que mostra essa linha achuleada, é o limite da doença clínica. Então, antes da doença clínica, você tem a transmissão também do vírus. Você vê essa linha roxa daí, é o vírus sendo detectado. Até mais ou menos o 8º dia, o vírus está presente no organismo. E a linha verde é a detecção do vírus pelo PCR. Ele fica muito tempo detectado, mas nós não temos vírus. Vocês veem que na semana 2, 3 e 4, a detecção, nós temos vírus detectáveis, mas o vírus não é mais viável, não é mais transmissível. Então, o que acontece a partir da semana 4? Você tem da semana 1 até a semana 4, você tem a fase aguda da doença. E nós vamos chamar de fase crônica da doença a partir da semana 4. É isso que, mais ou menos, nós vamos falar aqui nesse momento. Próximo, por favor. O que leva essa apresentação crônica da doença? A fisiopatologia dessa fase crônica, a gente não sabe exatamente explicar. Existem as alterações fisiopatológicas específicas do vírus, a agressão do vírus no tecido, a agressão dos vírus nos diversos órgãos, as alterações imunológicas e os danos inflamatórios em resposta à infecção aguda. Existe uma chuva, uma verdadeira chuva de citocinas e outros danos inflamatórios que vão agredir o corpo. E, obviamente, as sequelas esperadas da doença pós-crítica. Lembro também que, na verdade, nós temos também a pandemia como um opressor, como um estressante, como uma coisa que nos traz ansiedade. Tudo isso compõe esse sistema.
Próximo, por favor. Então, esse slide daqui é para vocês terem uma ideia de como está agredido o nosso corpo, desde a cabeça até os pés. Próximo, por favor. Eu revi esse slide, na verdade, esse artigo, né? Características e preditores da síndrome pós-Covid aguda e crônica. Então, nós estamos falando após aquelas 4 semanas. Os autores são Iqbal e outros, do Imperial College of London, da Inglaterra. Vocês podem consultar esse no eClinical Medicine. Pode próximo. Qual é a importância e a definição disso? O percentual significativo, como o Paulo já tinha falado e Marileia anteriormente, um percentual significativo de pessoas desenvolvem essa doença após a doença aguda. Isso em torno de 10% a 20% das pessoas. Então, o NICE cunhou um grupo persistente de sistemas como síndrome pós-Covid. Nós ouvimos aqui já falar em Covid longo, em síndrome pós-aguda, Covid crônico, Covid de longo curso. Cada pessoa pode ter um nome diferente, mas esse é síndrome pós-Covid, aquela que se apresenta após as 4 semanas. Próximo, por favor. Então, o que é essa síndrome? A gente vai dividir a síndrome em aguda, fase aguda e fase crônica. A fase aguda são sintomas que persistem até 3 semanas após essa infecção inicial, e a fase crônica, o que persistem além das 12 semanas. O que a gente nota realmente é que é uma necessidade médica, financeira e social urgente de compreender, como o Paulo bem chamou a atenção, o quanto essa carga de sobrevivência está associada a esse fenômeno. Próximo, por favor. Esse estudo é uma meta-análise, ou seja, é um agrupado de vários estudos que foram publicados de excelente qualidade. Vocês veem que partiram de 600 artigos localizados de boa qualidade, tiraram 225 sem duplicação, chegou-se a 89 sem outros assuntos. Desses, 43 foram incluídos nessa síntese qualitativa e 30 para fazer a meta-análise. Próximo, por favor. O que chama atenção nesse quadro é a quantidade de sintomas. Já foi chamado a atenção a quantidade. O professor Leite já falou, o Paulo já falou. Então, eu divido em sintomas mais agudos e na fase crônica. Vejam lá os sintomas. Ageusia, que é falta de gosto, não é isso? Anosmia, falta de sintoma, de cheiro. Tosse, depressão, dispneia, fadiga, febre, qualidade de vida, ansiedade, dificuldade de memória, de concentração, dor no peito, aquela dor em aperto, cefaleia. Próximo, por favor. Vocês veem essas bolinhas azuis? Essas bolinhas azuis para te dar uma sensação de quão importante os sintomas apenas. Vocês veem que nas bolinhas azuis, essa linha azul que segue é 20% das pessoas apresentando os sintomas. Próximo, por favor. Vocês têm que a dispneia, a falta de ar, a fadiga e a ansiedade estão bem acima, apesar de ter uma leve discordância entre os estudos. A dispneia, a fadiga, a falta de ar, a fadiga e a ansiedade é muito frequente nessa população na fase aguda.
se bem que os outros sintomas também têm muita frequência. Por exemplo, a anosmia, vocês veem as bolinhas azuis ultrapassando essa frequência. Próximo, por favor. E na fase crônica? Próximo. Nós temos lá o primeiro, a mesma coisa, anosmia, tosse, dor torácica, dispneia, fadiga, dificuldade de sono. Na fase crônica é aquela que se prolonga e vocês têm que os sintomas mais frequentes são a falta de ar, fadiga e dificuldade de sono nessa fase crônica. Próximo, por favor. Então, o que nós temos aí de mais importante, por exemplo, na fase aguda, 37% dos pacientes referiram ainda persistência de fadiga, ansiedade em 29% e dispneia em 35%. Próximo. Na fase crônica, já fadiga em 48%, dispneia, distúrbio do sono, que é muito frequente, 44%, nós estávamos discutindo aqui anteriormente, como o sono é alterado nessa fase também. E a falta de ar. Licurgo vai falar bastante agora, depois, para vocês, sobre essa dispneia. Próximo. Então, uma síndrome que ataca todos os organismos. Próximo. Próximo. Pode pular esse. Isto. Quais são os preditores de síndrome? Eu peço desculpa porque os preditores, nós não sabemos muito dessa doença. Não, é impressionante. Nós estamos começando a mergulhar na pandemia hoje. Nós temos quase 1 ano e meio de pandemia, mas a gente não sabe muito bem. Preditores de doença. Hospitalização durante a fase adulta foi uma hospitalização, mas quem não sabe disso, porque quem se hospitaliza tem mais sintomas. Idade surpreende um pouco, de 40 a 49, persiste um pouco mais de sintomas. A presença de fadiga foi responsável pelo comprometimento a longo prazo, um odds ratio de 6, isso é muito significativo. E a carga de sintomas na infecção inicial também foi preditor de maior fadiga persistente, e outros sintomas iniciais não foram preditores, por exemplo, dor torácica, a falta de ar, febre, anosmia e ageusia. Sexo também e número de comorbidades. Não foi preditor de pós-Covid. Próximo. Como conclusões, eu posso citar aqui que para combater a síndrome pós-Covid de forma eficaz, nós vimos que ele agride de forma multidisciplinar e nós precisamos de uma multidisciplinaridade organizada, como bem citou Paulo. A prática mais corrente atual é o acompanhamento dos indivíduos por meio de sintomas autorrelatados e ambulatórios remotos. Isso na Inglaterra foi citado no mês passado. Ou seja, nós estamos começando a organizar esses serviços. O monitoramento subsequente e necessidade de encaminhamento para o atendimento especialidade ainda não foram totalmente padronizados. E há uma demanda de uma abordagem sob medida. Nós vamos discutir um pouco mais aqui. Então, é mais ou menos isso, não é isso? Próximo. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês nesse momento. E Marilé, está com a palavra. Muito obrigada, doutor Eduardo. Assim, e é importante também a gente lembrar que não é incomum que uma infecção ela desenvolva algum sintoma de longa duração em pacientes internados, como tem um estudo aí feito com 253 pessoas e que tiveram infecções virais e bacterianas e que desenvolveram alguns quadros
de longa duração, no percentual de 12%, que mostra que não é apenas do Covid, que é o que a gente chama daquela síndrome da fadiga crônica, da encefalite miálgica. A diferença é que no Covid você acaba tendo envolvimento de vários órgãos com outras manifestações do longo Covid, exemplo de uma queda de cabelo, que ocorre em cerca de 20%, e o que chama a atenção desses valores preditivos aí, para você identificar quem é o paciente de risco, a gente lembra que nesse estudo mostrou que ele não é tão comum abaixo de 18 nem acima de 65 anos, então a gente pega uma turma jovem adoecendo, e isso é muito complicado, uma turma na sua fase de trabalho ativa, e bem como com as novas variantes, tanto a Gama, né, que veio da África do Sul, a Delta, que é essa agora da Índia, eles têm mudado também, por isso que é uma coisa muito esquisita que o professor Eduardo falou, de como são os sintomas, ele tem mudado um pouquinho as características, e agora a gente já não está vendo nessas variantes mais a ageusia, a aneusmia como principal, a gente já não está vendo mais tanto isso, então isso já é até um valor preditivo para se pensar que já é uma nova variante, não aquela variante original que a gente teve. Agora vamos falar um pouquinho sobre pulmão, né, doutor Licurgo? Vamos chamar agora o doutor Licurgo, pneumologista, para falar um pouquinho sobre os impactos da Covid, porque inicialmente, como sabemos, é uma virose respiratória, e hoje até se pensa se ela não desencadeia uma doença autoimune, porque ela afeta tantos órgãos, que já se pensa até numa doença autoimune, inclusive porque ela tem uma leve preferência por mulheres no longo Covid, diferente que os homens ficam mais graves, mas as mulheres desenvolvem mais o longo Covid. Então, vamos passar agora para o doutor Licurgo. A todos aí pelo convite. Vamos lá. Bom, então, o que me foi proposto foi falar sobre os achados pulmonares na síndrome pós-Covid. Então, vou fazer uma visão geral, porque os achados pulmonares caberiam um webinar só para eles. Pode passar? Pronto. Aqui isso já foi bem discutido em todas as apresentações, né? Surgiu em dezembro de 2019, causado pelo SARS-CoV-2. É uma doença que acomete prioritariamente o sistema respiratório, mas, como estamos já falando, ela é uma doença hoje considerada multissistêmica, apesar que o pulmão ainda é, talvez, o carro-chefe, principalmente com seus quadros mais graves, sendo a pneumonia a principal causa de internamento, tá? E a insuficiência respiratória de levar para a UTI. Tá bem? Pode passar. Esse é um dado da OMS, agora de fevereiro desse ano, onde ele traz uma ideia da evolução. Eduardo já mostrou isso, tá? Então, entre a exposição e os sintomas, ali mais ou menos nos primeiros 5 dias, os quadros leves tendem a recuperar em torno de 2 semanas, e os mais graves entre 4 e 6 semanas, tá? Em torno de 85% dos pacientes vão ter quadros bem leves ou até assintomáticos, depois uma percentagem de 15% a 20% são os que agravam e aí precisam ou de atendimento médico ou de internamento, e em torno de 5% se tornam muito graves e precisam de UTI, mas como já foi dito, isso é uma pandemia, esses 5% no N que ela atinge levou todo esse colapso e tudo isso que a gente vem vivendo ao longo de um ano, né? A maioria das pessoas se recupera em torno de 2 a 6 semanas, como a gente fala, mas a depender da série, ali em torno de 1 a 2 em cada 10 pacientes podem permanecer com sintomas ou com achados do que a gente está chamando de pós-Covid. Pode passar? Então, né, apesar da recuperação da maioria dos pacientes, muitos vão manter sintomas ou achados respiratórios após a fase aguda, tá? A depender da série que você estuda, Eduardo acabou de mostrar a meta-análise, despenetra ali entre primeiro ou segundo sintoma que mais prevalente no pós-Covid, ficando atrás apenas de fadiga, tá? Mas outros sintomas ligados ao aparelho respiratório a gente encontra nesses pacientes, né? Eles relatam muito baixa tolerância à atividade, tá? Atividade um pouco mais intensa ou até atividade do dia a dia, mesmo as coisas rotineiras tomar um banho, se vestir, se alimentar, né? Tosse e dor torácica. São achados que a gente já via em outras síndromes virais, né? Em outras doenças também causadas por outros coronavírus, então SARS, MERS, já apresentavam sintomas também de pós, com alguma permanência,
em torno de 6 a 12 meses após o quadro agudo. Tá? E os estudos de acompanhamento, né, basta dizer que a primeira publicação em pós-Covid está fazendo um ano agora, é de junho de 2020. Então é uma coisa muito nova mesmo. A OMS tratou desse tema pela primeira vez em agosto de 2020. Então, o que a gente tem de estudo de acompanhamento ainda são poucos e ainda com cohortes relativamente curtas, né? Mas eles mostram que esses pacientes, além de sintomas, uma parte mantém alterações tanto de tomografia quanto de prova de função pulmonar. E esses achados tendem a ser maiores quanto mais grave for esse doente e alguma coisa ligada ao próprio UTI, a própria uso de ventilação mecânica. Pode passar. Então, os achados respiratórios, né, a persistência dos sintomas, elas podem acontecer tanto nos casos leves, quanto nos moderados, quanto nos graves. E, normalmente, a gente divide na pneumologia, né, esse acometimento baseado em 3 cenários clínicos que são mais comuns. Tá? A dispneia sem hipoxemia, um quadro que vai ser semelhante ao que a gente vê na pneumonia organização, o BUP, tá? Que é uma resposta pulmonar a algum agente agressor, e um envolvimento intersticial mais marcante, mais cronificado, com padrão produtor de fibrose. Vou falar um pouquinho de cada um. Pode passar. Então, a dispneia sem hipoxemia, né, é uma das queixas mais frequentes, né, dos pacientes pós-Covid relativo ao sistema respiratório. Tá? Isso pode estar presente mesmo em casos leves a moderados, séries que relatam aí de 15% a 40% de pacientes envolvidos. Esse achado está presente, apesar de ter uma tomografia normal ou com muito pouco achado, o que leva a gente a crer que existem outros componentes associados a essa queixa, seja a perda de condicionamento físico, uma perda de condicionamento global, a neuromiopatia do doente crítico, miopatia ligada a corticoide, entre outros fatores. Tá? Habitualmente, nesses pacientes, a gente deve realizar prova de função pulmonar, teste de caminhada de 6 minutos, ergospirometria, investigação para embolia, para tentar entender a razão e como tratar melhor esses pacientes, e a grande maioria deles acaba se beneficiando de programas de reabilitação pulmonar, tá? Para ganhar em condicionamento, tanto respiratório quanto físico mesmo. Pode passar. Um outro padrão, que é um padrão que a gente vê desde a fase, aí, vamos dizer, ainda no final da fase aguda, né? A gente começa a ver lá a partir do 12º dia, que algumas tomografias, né, daqueles pacientes internados já começam a mudar de padrão e sai aquilo que era predominando o vidro fosco e começa um padrão muito parecido com o que a gente chama de pneumonia organização, o BUP, a depender da escola, né? Que é uma resposta pulmonar a algum agressor. Então, existe BUP ligado a medicamento, BUP ligado à infecção por vários agentes virais, bacterianos, BUP ligado à doença autoimune, BUP até idiopática. Então, o achado é muito parecido e em alguns estudos de histopatologia existe efetivamente o componente de BUP, que é um diagnóstico histológico mesmo. Tá? Então, a gente começa a pensar quando o vidro fosco, aquele vidro fosco inicial, ele começa a modificar e você começa a perceber o surgimento de consolidações periféricas, predominando em bases, consolidações ao longo do feixe peribrônquico e surgimento de um pouco de distorção da arquitetura. Já estava presente em outras síndromes virais, sintomas respiratórios, né, nos pacientes que desenvolvem esse achado, eles persistem, como tosse, febre baixa, dispneia. Tá? E o tratamento? A gente ainda não tem uma resposta do que fazer exatamente com a COVID, então o que a gente tem feito é exportar do que a gente faz com BUP de outras etiologias e tratando de uma maneira muito semelhante. Então, a corticoide é uma doença, é um padrão altamente responsivo a corticoide, a gente tem feito corticoide, algo ali, nesses pacientes que a gente suspeita que fez BUP, algo em torno ali de 6 a 8 semanas e acompanha como faria com BUP de outras etiologias. Pode passar. E o terceiro padrão, que é aquele, talvez o mais temido, que é o envolvimento de uma doença intersticial com padrão de produção de fibrose, né? Tende a ser a forma mais grave.
também presente em outras síndromes respiratórias, presente muito nos pacientes que vão para a ventilação mecânica. A gente não sabe se não tem um componente lesivo da própria ventilação, mas a gente tem visto esse padrão de fibrose mesmo nos doentes que não foram intubados, tá? Os achados de imagem e as alterações da função pulmonar estão presentes nesses pacientes por tempo mais prolongado, então tem estudos mostrando com 3, 6, 9 e até 12 meses após a cura da fase aguda dos pacientes que fizeram doença do intestino com fibrose ainda se mantendo alterado. O tratamento também a gente não sabe muito o que fazer. Naquele que na sua fase inicial ainda tem um componente de vidro fosco que predomine, como pode ainda, né, essas manifestações, tanto de BUP quanto de fibrose, elas podem coexistir temporalmente, então a gente acaba fazendo corticóide nesses doentes também, e o uso de antifibróticos, né, que já está validado para fibrose pulmonar idiopática e alguns outros subgrupos de fibrose pulmonar, a gente ainda não tem validação para a fibrose pós-Covid. Existem alguns estudos em andamento, mas ainda sem resultado liberado, então, por enquanto, salvo em estudo clínico, a gente ainda não tem recomendação formal do uso de antifibrótico na fibrose pulmonar pós-Covid. E também são pacientes que se beneficiam muito do encaminhamento para serviços de reabilitação pulmonar. Pode passar? Aí eu trouxe só para ilustrar e terminar 2 estudos rapidinhos para a gente entender. Então, esse é um estudo que saiu agora recente no Lancet, é um estudo chinês, né, de Wuhan, que acompanha esses pacientes 3, 6, 9, 12 meses. Tá? Esses pacientes todos internaram, mas não foram para a ventilação mecânica. Pode passar? Para ter uma ideia, eles incluíram 185, mas só ficaram mesmo 83, que eles conseguiram fazer avaliação tanto tomográfica quanto de função ao longo de 3, 6, 9, 12 meses. Pode passar? Aí, para ter uma ideia, é um predomínio um pouco maior de homens, né? Porque na fase aguda os mais graves tendem a ser homens mesmo, depois isso acaba no pós-Covid e não tendendo mais para a mulher. Ninguém foi para ventilação, e como foi um estudo chinês e eles não faziam corticóide, né, na fase inicial, eles foram os que mais preconizaram a gente não fazer. Foi depois do surto na Itália que a gente começou a fazer mais, depois do estudo Recover foi que ganhou escala. Nenhum desses pacientes fizeram corticoide, não. Isso talvez interfira um pouco nos resultados, né? Pode passar. E aí, para te ter uma ideia, deixa eu ver só. Não, pode passar isso aí. É a difusão. Então, aqui é um acompanhamento da alteração na difusão do gás carbônico, que dá uma ideia de troca, né? Da troca ali na barreira alvéolo-capilar. Então, você vê que, né, 3, 6 e 12 meses, como os pacientes tendem a melhorar. Então, a porcentagem de pacientes com difusão menor que 80, você tinha 46 com 3 meses, 45 com 6 meses, 27 com 12 meses. Então, há uma tendência de melhora evolutiva ao longo de um ano nesses pacientes. Que é o que a gente via também com outros síndromes virais. A gente viu isso na prática clínica com H1N1 e literatura nas outras viroses A e MES. Pode passar. Aí a capacidade vital também tem o mesmo comportamento, então ela começa a melhorar, então é um 19, capacidade alterada com 3, depois cai para 13, 9 ao final de um ano. Pode passar. Essa aqui é a distância caminhada, né? No teste de caminhada também, você vê que, né, com 3 meses era uma média ali de 530 e poucos, isso vai subindo até 615, ao longo de 12 meses, mostrando que com a reabilitação esses pacientes ganham em condição respiratória e cardiorrespiratória. Pode passar. E aqui é uma escala de dispneia, né? Eles usaram o MRC, então esse rosinha mais claro é o MRC de 0, praticamente sem dispneia nenhum. O rosa um pouquinho intermédio, o caso salmão é o MRC de 1, e o vermelho é o MRC 2, que é uma dispneia mais intensa. E você vê que o sintoma de dispneia também ele vai desaparecendo ao longo de um ano, ficando só, né, uma minoria ali. A maioria, quase 79 pacientes, já não tinham dispneia nenhuma ao final de um ano. Pode passar. Essa aí é a alteração de tomografia que eles trazem. Então, o grupo aqui é com 3 meses e a segunda coluna com 12 meses. Então, com 12 meses, você tem ali em torno ainda de 9 e 11 pacientes com
com alterações tomográficas, né, dos 38 a 25 que tinham em 3 meses. Né? Também é uma melhora, a tendência de melhora na tomografia ao longo de um ano. Pode passar? E só para terminar, né, eu achei interessante trazer, porque esse é um dado baiano. Tá? Esse é um grupo daqui da Bahia, do Hospital Especializado Otávio Mangabeira, que é um hospital público de Salvador, especializado em doenças pulmonares, e eles estão com um serviço bem estruturado também de pós-Covid, e essa é uma publicação ainda pré-revisão, tá? E eu trouxe só porque são dados nossos, acaba sendo interessante. Pode passar? Eles acompanharam 602 pacientes, aqui também aqui é uma tendência um pouquinho maior de feminino, pode passar? E o que eu queria mostrar é que eles dividiram os 3 grupos, primeiro grupo é o grupo leve, moderado e grave. E nas 3 colunas, dispneia está ali, uma média de 60, 69, né, no leve, no moderado e no grave, sendo o sintoma mais prevalente, e depois tosse ali também, 39, 30, 40% dos pacientes. Então, eu vejo que a manifestação respiratória é bem marcante nessa síndrome. Pode passar? Então, como mensagens finais, né, o aparelho respiratório é talvez o principal sistema ainda atingido na fase aguda e responde também por muitos dos sintomas e achados no pós-Covid. Tá? Ele acontece independente da gravidade, pode durar de semanas, meses ou até um ano, como a gente viu nessas coortes. O tratamento por hora, a gente está exportando de outras síndromes com achados semelhantes. Existem estudos e andamentos para melhor condução desses pacientes e a existência de serviço especializado que estão em desenvolvimento serão muito necessários para o número crescente de pacientes nos próximos meses. Obrigado. Obrigada, Licurgo. A gente já viu aí tanto de desafio que a gente tem pela frente com o Covid, né? Você falando em medicamento, tem um estudo agora em dezembro, uma empresa de tecnologia, de biotecnologia em Boston, em dezembro eles anunciaram um estudo com um medicamento chamado deuterfenidona, que é um agente antifibrótico, anti-inflamatório, e está em ensaios clínicos, obviamente, mas eles já estão vislumbrando os resultados agora para o segundo semestre de 2021, que vai ser bem interessante. A gente também tem nos Estados Unidos, que também tem feito alguns trabalhos, dando algumas medicações para os pacientes usar em domicílio para seguimento por 90 dias, e um no Reino Unido que está usando apixabana, um anticoagulante, pós-alta, bem como a atorvastatina. Então, são todos estudos ainda em andamento, em segmento, porque a gente vê uma síndrome multissistêmica que a gente, de fato, precisa evoluir para uma terapêutica específica adequada, principalmente em relação às sequelas pulmonares. Vamos agora passar para tratamento, muito importante, que é a parte da fisioterapia, e só para ilustrar, a gente tem na Alemanha uma empresa que ela é privada, que ela já está começando a aceitar pacientes para suas clínicas, para reabilitação, e na Inglaterra o Serviço Nacional de Saúde forneceu agora 10 milhões de libras para 69 clínicas privadas fazer o segmento e a reabilitação dos pacientes pós-Covid, montar clínicas para esta finalidade, tá? Vamos agora chamar Ana Francisca Staglioro, fisioterapeuta, para falar sobre os aspectos de reabilitação. Está com você, Ana. Boa noite, obrigada pelo convite. Vou dar seguimento, então, falando sobre o papel da equipe multidisciplinar na reabilitação no pós-Covid. Pode colocar. Pode passar? Obrigada. Bom, então, como já foi bem abordado, né, se tratando de uma doença sistêmica, afetando múltiplos órgãos e sistemas, toda a equipe de terapeutas participa desse processo para a reabilitação dos pacientes. Pode passar, por favor? Bom, aqui só alguns exemplos, eu trouxe ao longo de toda a apresentação alguns exemplos de referências que podem ser utilizadas como base, né, são sugestões apenas de referências, porque eu vou falar um pouco de cada um dos terapeutas. Então, aqui são exemplos de referências que falam sobre consensos e sugestões que estão sendo
trazidas por especialistas para que esse processo se desenvolva da melhor forma. Pode passar, por favor? Um desses consensos que está sendo bastante utilizado por profissionais da área é esse consenso de Stanford, do Stanford Hall, da Inglaterra, e o primeiro ponto mesmo desse consenso é o quanto que esses planos de tratamento precisam ser individualizados. Então, acho que já foi bastante explorado o quanto que essa doença é variada, tanto em grau de acometimento, quanto em tipos de sintomatologia que os pacientes podem apresentar e como que esses pacientes evoluem. Então, individualizar qual vai ser o modelo de tratamento, quais vão ser as necessidades desses pacientes, é o foco principal, é a principal recomendação. Outras recomendações que esse consenso sugere seria que essa reabilitação precisa ser focada no alívio desses sintomas, como já foi dito, os principais sintomas seriam a dispneia, que é a falta de ar, além de estresse psicológico, melhora da participação do paciente na reabilitação, o engajamento desse paciente na reabilitação e o acompanhamento da função física e da qualidade de vida desses pacientes. Além disso, esses pacientes têm, todos os especialistas concordam nesse aspecto, né? Eles precisam ser reavaliados periodicamente para a identificação de outras demandas ou para apenas o acompanhamento da evolução desse processo, e eles precisam ser orientados sobre a condição deles e como eles podem participar dessas estratégias para colaborar com a própria reabilitação. Próximo, por favor. Um outro consenso de sociedades americana e europeia, eles, dentre as diversas recomendações, o foco seria que após a alta hospitalar, esses pacientes devem realizar as atividades da vida diária regulares, logo no início, então eles não podem ficar restritos em relação a esses aspectos. Eles devem passar por uma avaliação da função física e emocional, além da função respiratória, e a avaliação da capacidade para a realização dos exercícios, uma vez que alguns pacientes têm uma certa intolerância para realizar exercícios. Caso eles ainda não tenham passado por uma avaliação dessa capacidade pulmonar e da capacidade de realização dos exercícios, avaliação da dessaturação aos esforços, eles devem sim realizar exercícios, porém o recomendado é a intensidade leve a moderada antes dessas avaliações, por essa possível intolerância a atividades principalmente de intensidade mais alta. Próximo, por favor. De forma geral, antes de entrar em cada uma das especialidades, eu queria só ressaltar alguns dos principais cuidados que precisam ser levados em conta nessa população, nesses pacientes no pós-Covid, que são essa tendência à dessaturação, mesmo casos mais leves, com um lance de escada, podem dessaturar, exercícios leves, eles podem dessaturar mais rápido, alguns requerem, inclusive, suporte de oxigênio para a realização de exercícios, para a realização da terapia, e cuidados com histórico ou com suspeitas com risco, né, de tromboembolismo pulmonar ou miocardite, dentre alguns outros aspectos que estão envolvidos na inflamação, em toda a fase aguda, que podem ter deixado consequências em múltiplos órgãos e sistemas mesmo. Próximo, por favor. Entrando agora para falar um pouquinho de cada uma das especialidades de terapeutas que participam nesse processo, a atenção, o foco da fisioterapia cardiorrespiratória precisa ser justamente na dispneia, nessa falta de ar, que pode acontecer tanto no repouso quanto aos esforços, e alguns outros sintomas, como tosse, dor no peito, palpitações, e atentando especificamente aos pacientes com fibrose pulmonar, por conta dessa dificuldade da realização do próprio processo de reabilitação. Todas as restrições impostas pela fibrose pulmonar no processo de escolha, de dosagem nesses exercícios. Próximo, por favor. A fisioterapia motora vai tentar aliviar principalmente os sintomas de fadiga, fraqueza muscular, dor muscular e dor articular, então todo um trabalho de fortalecimento, de recuperação da massa magra que esses pacientes podem ter perdido, ou pela prostração da doença, ou pela internação, pior ainda, os pacientes que ficaram em UTI, então um trabalho de fortalecimento muscular, uma correlação muito importante da força de membros inferiores, força de quadríceps e da força de preensão manual com a perda de massa magra desses pacientes,
e mais cuidado ainda com os pacientes que têm miopatia ou neuropatia, características de pacientes críticos. Esses que ficaram em UTI têm um agravamento mais severo do sistema músculo-esquelético e do sistema nervoso também. Próximo, por favor. A psicologia precisa dedicar bastante atenção à identificação, através de questionários validados, de sintomas relacionados ao transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, e avaliar todas as consequências, as causas e as consequências, né, das alterações do sono e identificação de qualquer outro sintoma psicológico que ou estava latente e foi agravado, ou que surgiu mesmo na pandemia ou com a própria doença. Próximo, por favor. A terapia ocupacional vai trabalhar, vai dedicar sua atenção e vai trabalhar as dificuldades com atividades da vida diária, autocuidados e atividades usuais, como trabalho, estudo, afazeres domésticos, atividades familiares ou de lazer. Isso pode, dificuldades nesses aspectos comprometem muito a qualidade de vida do indivíduo, o retorno ao trabalho, o retorno à vida normal mesmo, então eles vão dedicar bastante atenção à identificação e tratamento desses aspectos, assim como a atenção a comprometimentos cognitivos. Então, um déficit de memória de curto prazo, esses pacientes têm uma dificuldade com memória de curto prazo e uma dificuldade importante de concentração. Alguns estudos, eu não trouxe esse como exemplo, mas existe um estudo que fala de um percentual bem alto de pacientes que foram infectados e que não tiveram sintomas, mas que têm comprometimento cognitivo, e aí tem todas as suspeitas da fisiopatologia por trás disso, mas é bem importante uma avaliação desse aspecto para que o paciente consiga voltar à vida normal. Próximo, por favor. A fonoaudiologia vai ser muito importante, principalmente para os pacientes que foram que foram entubados, que ficaram em unidade de terapia intensiva. Eles podem ter, além de comprometimentos cognitivos também relacionados à comunicação, eles podem ter comprometimento da laringe e das vias aéreas e podem ter dificuldades para engolir e para engolir alimentos, para engolir líquido e até para falar, dificuldades de vocalização mesmo que precisam ser trabalhados. Próximo, por favor. E todos esses profissionais, todas essas terapias vão evoluir muito melhor com o suporte. Às vezes o paciente precisa apenas de um suporte nutricional, mas muitas vezes os pacientes estão em outras terapias e com o suporte nutricional eles vão ter uma evolução muito melhor em todos os aspectos, porque esses pacientes tiveram perda, de novo, né? Tiveram perda de massa magra, podem ter dificuldades de se alimentar, então a nutricionista vai avaliar o histórico de perda de peso corporal, o histórico de perda de massa magra ou de peso corporal como um todo mesmo. Esses pacientes saem muitas vezes do internamento com uma perda muito grande da capacidade física por conta dessa perda de massa magra, alterações do apetite e atentar também para sintomas como náusea, diarreia, dor abdominal. E como eu falei, eu trouxe só alguns exemplos, algumas sugestões de referências de todas essas áreas, não daria tempo de entrar em detalhes dessas terapias, e elas são muito variadas, elas são muito, muito individualizadas. Então, a ideia seria mesmo trazer todo o trabalho que esses profissionais realizam e a importância de cada um deles. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite e a todos os profissionais pelo trabalho que eles têm feito, tanto do Santo Amaro quanto do IBR, no atendimento desses pacientes. Obrigada, Ana. Muito importante que você colocou, que é o que a gente vem falando aqui, da importância de uma equipe multidisciplinar para o segmento e atendimento desses pacientes. Agora, lembrar que assim, o mais importante é que as pessoas precisam ser vacinadas para não adoecer. E tem 2 estudos. Um estudo feito no Reino Unido com 800 pessoas com Covid longo, que depois da vacina, 57% viram melhorar seus sintomas. São estudos em andamento, esse foi um no Reino Unido, e tem um outro estudo na Universidade de Iowa, que tem um imunobiologista que ele está recrutando pacientes com Covid longo que não foram vacinados, porque a hipótese é que com a vacina pode melhorar os sintomas, como esse estudo lá do Reino Unido,
porque ele também vai eliminar qualquer vírus remanescente, que a gente sabe que por um período longo, às vezes, fica partículas virais circulantes, mesmo que não sejam infectantes, e que, de certa forma, isso venha desestruturar o sistema imunológico. Então, são outras perspectivas interessantes, mas o que é mais importante é que a gente precisa vacinar e vacinar rápido. Vamos passar agora a palavra para Sidney, intensivista, para falar um pouquinho sobre da alta da UTI para a enfermaria e da enfermaria para casa. Só basta isso? Isso é suficiente? Então, vamos, Sidney. Sidney, está sem som você. Desculpa. Então, boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de parabenizar todos que me antecederam. Realmente está sendo uma noite assim, bastante enriquecedora, porque todos falaram com bastante propriedade e trouxe para a gente muito aprendizado e, mais do que isso, reforçou que a iniciativa da Fundação José Silveira e o Hospital Santa Amaro em estruturar um serviço pós-Covid é uma iniciativa relevante e de grande impacto e que nós realmente estamos num caminho para fortalecer esse tipo de assistência que já foi colocada aqui, a sua relevância. Eu vou falar um pouco, assim, acho que essa resposta, se é suficiente, a resposta é não. Eu acho que, diante de tudo que foi colocado, não é só da alta para casa, depois da alta para casa tem muita coisa que pode ser feita pelo paciente. Tá? Eu vou falar um pouco sobre como foi estruturado o serviço pós-Covid da Fundação e o Hospital Santa Amaro, em linhas gerais, tá? E pode iniciar, por favor, a projeção. E o primeiro ponto que eu queria destacar é o porquê. Tá? Passa aí o próximo. E o porquê nada mais do que o serviço pós-Covid, né, que é abordar uma patologia de alta relevância e impacto social, né, que acomete não só o paciente, mas tudo que está em torno do seu entorno, né, sua família, o seu trabalho, e que impactou todos nós de alguma forma. Tá? Então, de elevado impacto social. E, mais do que isso, ela vai de encontro ao propósito da Fundação, né, particularmente esse serviço de reabilitação pós-Covid, porque busca, sobretudo, cuidar da saúde das pessoas e, principalmente, focar em melhorar a qualidade de vida. Né? No final de todo esse atendimento, o grande objetivo é esse, né, promover que aquela pessoa retorne à sua atividade laboral, que retorne à sua qualidade de saúde, e isso vai totalmente de acordo com o propósito da Fundação. Tá? Próximo. O outro ponto é a relevância epidemiológica. Eu não vou me deter muito nesse ponto, até porque isso já foi brilhantemente abordado nas apresentações anteriores. Então, são dados assim, extremamente relevantes, não só pela elevada incidência, mas, sobretudo, por se tratar de uma doença, eu diria, multissistêmica. Né? Então, você pode ter manifestações em qualquer um dos sistemas respiratório, cardiovascular, impacto psicológico, neuropsiquiátrico, enfim. Próximo. Então, isso já foi, não vou me repetir, mas isso já foi muito bem colocado nas apresentações anteriores e é muito relevante que esse serviço tenha algumas características, como foi bem colocado pelo Paulo anteriormente, que tem que ser um cuidado coordenado, tá? Uma equipe de uma equipe de excelência e que tenha uma equipe multidisciplinar voltada ao atendimento desse paciente. Próximo. E foi exatamente nesse contexto que 2 unidades da Fundação José Silveira, tá? O Hospital Santa Amaro, que é o hospital que a gente vem investindo ao longo dos últimos anos em trabalhar com excelência. Então, somos um hospital certificado ONA no seu nível máximo. Estamos, esse ano, em processo de certificação da Quimento. E o IBR, que é o Instituto Baiano de Reabilitação, que é a única unidade conveniada com a ACD
fora de São Paulo e no Brasil. Tá? Então, todos os profissionais são capacitados pela equipe da CD, tem um monitoramento e acompanhamento da equipe da CD. Então, a gente entendeu que oferta, né, com essas 2 unidades, um atendimento de excelência. Tá? Próximo. E o serviço ele busca, além das unidades com alto padrão de qualidade e certificação, um atendimento integral do paciente, tá? Que inclui uma equipe multiprofissional dedicada e recursos diagnósticos disponíveis e de forma que você consiga atender o paciente na sua integralidade. Próximo. Em linhas gerais, tá? Eu não vou me detalhar muito sobre isso, mas a gente pode, posteriormente, nas discussões ou alguma questão, o paciente é avaliado pelo pneumologista, tá? E aí a gente trouxe Licurgo, né, que é um pneumologista intensivista, né, um intensivista experiente que teve a oportunidade de lidar com Covid durante todo esse período, né, literalmente na linha de frente, e ele tem muita experiência não só no Covid agudo, mas na abordagem do paciente no momento do pós-Covid. A partir dessa avaliação inicial, são solicitados exames de acordo com protocolos que são pré-estabelecidos, tá? E é feita uma avaliação multiprofissional para estabelecer critérios de qual seria a melhor abordagem para aquele paciente. Então, é uma abordagem absolutamente personalizada, uma abordagem absolutamente voltada para a necessidade e demanda do paciente. A partir daí, é feito um relatório, né? Esse relatório tem a característica de ser multiprofissional e esses dados são compilados em um prontuário unificado e é feito a partir daí o segmento do paciente. Tá? Em linhas gerais, sendo bem sintético, né? Essa seria a lógica do serviço. Próximo. Além disso, essa equipe multiprofissional, né, dentro desse segmento, desenvolve reuniões periódicas para alinhamento de conduta, discussão de casos, né, discussão de artigos, porque, como já foi colocado aqui anteriormente, é uma patologia que está, a cada dia se traz, né, uma literatura nova, um dado novo, uma característica diferente, e é um serviço que ele não pode ser congelado, né, nas suas condutas, porque isso tem que ser atualizado dia a dia. Tá? Tem que ser acompanhado dia a dia e atualizado dia a dia. Próximo. Além disso, esses dados todos serão compilados num banco de dados, né? E eu queria aqui fazer uma menção que o Centro de Pesquisa da Fundação vem atuando durante esse período da Covid de forma bastante proativa, né, participativa, com a possibilidade, inclusive, de alguns estudos que estão em andamento, né, estudos que têm a ver com o Hospital Santa Amaro, estudos epidemiológicos, estudos voltados a algum perfil específico de paciente com mais gestantes. Então, aí, parabenizar o professor Eduardo aqui, né, e toda a equipe do Centro de Pesquisa, porque isso é muito relevante, porque tem nos ajudado na produção de conhecimento, no aprendizado, né, e como se portar diante de uma patologia tão desafiadora como é o Covid. O próximo. E quais são os resultados esperados? Tá? O principal deles é a reabilitação do paciente, né, o máximo possível dentro da sua plenitude, com aumento da qualidade de vida, né, ou seja, esse paciente precisa retornar para a sociedade, para o seu convívio, para a sua família, para o seu trabalho, dentro da melhor qualidade de vida possível. Tá? Isso, preferencialmente, que seja o mais rápido possível para que ele desenvolva a sua atividade laboral e produtiva, porque isso também é uma maneira de você trabalhar a saúde mental, né? Porque quando você volta à sua atividade de trabalho, você também revigora, né, a sua condição psicológica. O desenvolvimento de linha do cuidado específica, tá? Então, sempre esse conceito de atendimento integral e dentro de uma linha de atendimento. Diminuição do overuse, né? A gente sabe que esse é um problema, né? Porque se o paciente não tiver um cuidado coordenado, né, sobretudo numa patologia multissistêmica, uma patologia que
beira muitas coisas ainda não totalmente conhecidas, ele começa a fazer exames de forma descontrolada até, né? Ele começa a procurar serviços, procura emergência, procura um serviço sem nenhum tipo de correlação do seu tratamento, e ele acaba utilizando gastos desnecessários, tá? Então, quando a gente padroniza isso, quando a gente tem um cuidado coordenado e um cuidado focado no melhor resultado com eficiência, a gente também tem uma maior previsibilidade de custo do tratamento, tá? Então, cada vez mais é necessário que a gente atue com um tratamento em que você tenha o maior previsibilidade possível. Foco também em diminuição de internamento de pacientes pós-Covid, né? Porque se você reabilita esse paciente de forma apropriada, ele tende a complicar menos, ele tende a internar menos, ele tende a ter um resultado melhor. Próximo. Alguns indicadores de avaliação e de acompanhamento, né, estão sendo tabulados, como satisfação do cliente através do NPS, a taxa de aderência ou desistência ao programa, o potencial de assertividade em termos de tempo de tratamento, terapêutico, reabilitação e as taxas de internamento. É importante, assim, claro que essas métricas, elas também têm métricas específicas da equipe multiprofissional, tá? E aí vai avaliar o resultado a partir do perfil do paciente e da atuação efetivamente daquela área, tá? Próximo. E, por fim, assim, eu vou finalizar como eu comecei, né, dizendo que a gente acha que o serviço pós-Covid faz muito sentido, tá? É uma patologia de elevado impacto social, elevado impacto econômico, elevado impacto emocional, e a Fundação se posiciona, tá, como uma instituição que tem, na sua essência, cuidar das pessoas, promover a qualidade de vida, e a gente entende que foi uma decisão muito acertada, né, de partir para um serviço com esse impacto, tá? Então, eu finalizo aqui, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade de ouvir, né, pessoas que estão tão motivadas, e eu queria aproveitar para agradecer ao Paulo, né, que em nome do Hospital Santa Amaro, que dispôs aí da sua agenda para participar desse nosso evento, e Marileia aí que vem. A gente sabe que Marileia está se dedicando muito a estudar a Covid desde o início, né? Eu ouvi ela dizer que, olha, eu estou focado em né, tá com o máximo de conhecimento de Covid, e isso foi durante todo esse período aí, e brilhantemente ela vem conduzindo a moderação aqui do evento. E obrigada, Sidney. A gente já passou, estamos 19 horas e 26 minutos, longo para um webinar, mas de uma relevância, e eu vejo que as pessoas estão sedentas de informação, e de informação boa. É o que a gente tem que evitar, a outra pandemia, que é a infodemia. Essa a gente tem que banir. Então, a gente tem que levar informação boa, acessível, numa linguagem que as pessoas consigam entender a importância. Então, eu acredito que a gente não vai ter tempo para perguntas. O que eu vou colocar aqui, teve algumas perguntas que me encaminharam, foi pelo Instagram, várias perguntas. A gente pode se comprometer, Carol, de depois estar respondendo via Instagram, mas, assim, perguntas bem gerais. Uma, a Priscila colocou que depois que ela teve Covid, o cabelo dela está caindo muito. Realidade, Priscila, 20% cursa no longo Covid com queda de cabelo, então é importante que você busque uma assistência especializada, mas, assim, o mais importante, como médica, é que os nossos colegas, a gente consiga fazer com que os nossos colegas também enxerguem o long COVID, porque quando você atender um paciente no consultório com uma diabetes inesperada, com uma hipertensão, você entender que aquilo ali pode sim, e só através do atendimento primário, da anamnese, da história clínica, que você pode perceber e chegar à conclusão que aquele paciente pode estar enquadrado sim no que a gente chama de síndrome pós-COVID ou COVID longa, como alguns chamam também. Tem uma outra aqui de um paciente, o Elson da Paixão, falou: sou da saúde, quero me aperfeiçoar no tema. Vocês darão algum curso com certificação sobre o tema? Olha aí uma oportunidade. Então, da gente estar fazendo algum curso para capacitação, divulgação, porque a população precisa entender, até por conta do autocuidado, por conta da pandemia, que ele está isolado e que ele precisa também ter algumas medidas, principalmente
de fisioterapia, que pode ser online, que pode ser em casa, e eu acho que tudo isso é um aprendizado para a gente estar comunicando e circulando a informação. Então, assim, tem várias perguntas, muitos elogios, e acredito que a gente não tenha mais tempo, até porque as pessoas têm outras atividades do dia todo, agora um descanso em casa, para quem está em home office ou home work, vai dormir no trabalho, mas tudo bem, vamos nessa. Então eu gostaria de agradecer a todos, a Paulo, a doutor Geraldo, Eduardo, enfim, a todos, Licurgo, Ana e Sidney, e uma palavra final aí, só um fechamento final de cada um de vocês, por gentileza. Deixa eu começar por Paulo, que iniciou a apresentação. Então, Marileia, demais colegas, primeiro só agradecer a oportunidade aqui. De fato, o intuito é que a gente consiga passar informações adequadas, que esses modelos de atendimento da Covid longa se multipliquem por 1000 no Brasil. O motivo é ruim, temos muitos pacientes com Covid, mas a gente pode não fazer nada e só ficar se lamentando, ou a gente pode passar a fazer alguma coisa. Então, precisamos povoar o país, tanto na rede pública como na rede privada, de serviços que ofertam um tratamento integrado. Temos que lembrar dos profissionais de saúde, que já listamos aqui nas várias apresentações, e todos juntos que nós consigamos enfrentar essa pandemia. E até lá, não tem como mudar o recado. Se vacine sua vez, quando chegar, não deixe de vacinar. Tome a segunda dose, se a sua vacina assim tiver. Mantenha distanciamento social. Use máscara, não esqueça dela, mesmo para os vacinados. E conte conosco sempre. Muito obrigado. Um abraço. Doutor Eduardo. A minha palavra é de agradecimento de poder estar aqui, compartilhar com vocês esses momentos e assegurar realmente que os nossos pacientes estão sofrendo após a doença aguda e nós precisamos organizar os serviços para atender esses pacientes. Vocês estão organizando esse serviço, vocês aí, Paulo, Marileia, Sidney, Licurgo, estão participando dessa organização. Isso é fundamental para atendimento dos meus pacientes, dos pacientes que estão sofrendo realmente esse sintoma após a doença aguda. Obrigada. Licurgo. Também agradecer o convite e essa oportunidade e dizer que eu acho que nesse momento a organização desses serviços e trocar experiências e trocar dúvidas, né, que por ser muito novo, é enriquecedor para todos os serviços e isso vai garantir que a gente atenda melhor os pacientes. Obrigado a todos aí pelo convite. Ana? Obrigada mais uma vez, e a mensagem, eu acho que para os pacientes é que busquem mesmo o quanto antes para que retornem a sua funcionalidade, a retomar a vida mesmo, o trabalho da melhor forma possível, não ficar aguardando que de repente tudo passe e tem para onde ir, tem onde procurar, né? Então, acho que esse é o recado. Obrigada a todos. Sidney? Minhas palavras também são de agradecimento, né? Reforçar, assim, eu queria fazer até por uma questão de justiça, parabenizar a Ana pela excelente apresentação em relação à equipe multiprofissional, porque assim, a atuação num paciente complexo como esse realmente requer um time muito forte, tá? Requer uma equipe muito bem qualificada e muito bem dedicada a isso, e isso tem um impacto direto no resultado, tá? E, por fim, dizer que eu me sinto muito honrado de estar numa instituição que tem propósito, né, e que faz a diferença de alguma forma, né, e que quer fazer a diferença e que enxerga dentro de um contexto tão sério como esse a oportunidade de um impacto direto na vida das pessoas. Tá? Boa noite. E agora, o professor, meu querido professor, Dr. Geraldo Leite. Está com o microfone desligado, professor, agora. As minhas palavras também são para parabenizar e agradecer.
parabenizar a direção da Fundação, da Superintendência, pela iniciativa de instalar um serviço tão útil e tão necessário, envolvendo 3 unidades importantes da Fundação: o IBR, o Hospital Santa Amaro e o IBIT. E agradecer ao doutor Eduardo e todos os expositores pelas brilhantes palestras aqui realizadas. E estimular a continuação de um serviço tão útil, tão necessário à comunidade baiana. Muito obrigado a todos e parabéns. Obrigada, professor. E a gente encerra, então, essa webinar e reforçando de que o tratamento definitivo é vacinação, uso de máscara, distanciamento, para que a gente não tenha mais Covid e a gente não esteja aqui falando em Covid longo. Boa noite a todos e até uma próxima. Parabéns, Mariléia.